Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos estudar os fundamentos físicos. Então, um dos objetivos da bioquímica é justamente compreender, em termos químicos e quantitativos, como a energia é extraída, armazenada e canalizada para trabalho útil nas células. Então a gente pode observar que os organismos vivos, eles existem em um estado de equilíbrio dinâmico. Então a gente não quer entrar em equilíbrio estático com o meio ambiente, porque quando a gente entra em equilíbrio estático com o meio ambiente, significa que a gente não está mais vivo. Então, os organismos vivos, eles estão num equilíbrio dinâmico. Então, por exemplo, quando a gente vai observar, analisar esse equilíbrio através da concentração de alguma substância dentro do metabolismo. Muitas vezes nós vamos observar uma quantidade constante de uma determinada molécula, de um determinado metabólito. Então, parece que aquela quantidade constante significa que está tudo parado. Mas, na verdade, dentro da célula, o que é que vai acontecer? Você vai ter a síntese da molécula, a degradação daquela molécula e depois a ressíntese. Ou seja, aquilo que parece macroscopicamente, parece que está tudo parado, na verdade você tem a velocidade de síntese igual à velocidade de quebra. Então, aquela constância da concentração, ela não vai ser um reflexo da inércia química desses compostos, mas sim um resultado de um estado estacionário dinâmico. Por exemplo, eu vou colocar aqui exemplos de animais e exemplos em plantas. Então, por exemplo, a glicose. Normalmente nós temos uma taxa, uma concentração de glicose no sangue mais ou menos constante. Por quê? Quando a glicose ela começa a baixar, nós temos hormônios que vão regulando essa concentração. Então, quando a glicose baixa demais, ele vai puxar a glicose lá do glicogênio. Se o glicogênio diminui, então a gente vai ter também a questão da alimentação. Então, a própria digestão dos alimentos vai repor a glicose para o sangue. Então, a gente tem uma concentração ali controlada. Então, se a gente for medir, por exemplo, a concentração de glicose e ver que ela se mantém constante, não significa que aquela glicose está parada lá. Na verdade, ela está sendo o quê? Ela vai para as células, é metabolizada, gera energia, mas outra molécula de glicose é substituída. Então, se a gente for ver, por exemplo, os carbonos lá presentes na glicose, aquela glicose que estava pela manhã, à tarde ela já virou outra molécula. Mas aí outra glicose chegou lá. Então, a gente tem uma dinâmica, digamos assim, desse metabolismo e dessas moléculas. Que a concentração não significa que está tudo parado. A mesma coisa a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que ela está sendo... O ciclo dela não é tão rápido quanto o da glicose, mas mensalmente ela está sendo produzida e sendo degradada. Então, a gente vai ter essa, digamos assim, essa constância, mas não um equilíbrio estático. Já em plantas, a gente tem que o principal açúcar de transporte não é a glicose em plantas, e sim a sacarose. Então, da mesma forma, a sacarose vai ser produzida, vai ser transportada, metabolizada e há um fluxo desse carboidrato através dos tecidos da planta para repor. Então, não significa que essa concentração ela vai ficar realmente estática, ela vai ser degradada, ressintetizada e novamente utilizada nesse transporte, para outras partes da planta. E aí, nesses fundamentos físicos, a gente vai também relembrar
as leis da termodinâmica. A questão da energia total do sistema e a entropia dos sistemas. Vocês estão lembrados dessas leis da termodinâmica? Vamos lá. Então, se a gente imaginar um organismo vivo, será que ele troca matéria e energia com o meio ambiente? Ele pode ser considerado o quê? Um sistema aberto, fechado, isolado? Então, a gente sabe que um sistema vivo, um organismo vivo, ele tem essa capacidade tanto de trocar energia como matéria com o ambiente. Portanto, os organismos vivos são sistemas abertos. E eles vão interconverter as diferentes formas de energia. Então, essa primeira lei da termodinâmica diz o quê? Que em qualquer mudança física ou química, a quantidade de energia total do universo permanece constante, embora a forma de energia possa mudar. Então, por exemplo, quando uma planta ela utiliza a energia solar para transformar em energia química, a gente diz que a energia total do sistema ele permanece, do universo. Mas parte dessa energia ela vai ser dissipada. Ela vai ser transformada, mas é claro que essa transformação não é um processo 100% eficiente entre energia solar e energia química. Então, parte dessa energia também vai ser dissipada em outras formas, né? Então, aqui a gente tem algumas interconversões de energia em organismos vivos, tá? Então, por exemplo, essa energia ela pode vir de nutrientes do meio, como moléculas complexas, como açúcares e gorduras. Ela também pode vir, por exemplo, da luz solar, como no caso dos organismos fotossintetizantes. Então, a gente tem essas formas de energia aqui que vão ser transformadas. E nessas transformações, essa nova energia ela vai ser utilizada para realizar trabalho. Então, a gente tem aqui transformações químicas dentro da célula para realização de trabalho, que a gente chama de trabalho celular. Por exemplo, síntese química, trabalho mecânico, gradientes elétricos e osmóticos, produção de luz, transferência de informação genética. Então, tudo isso aqui são trabalhos celulares realizados utilizando a energia dessa transformação. É claro que parte dessa energia é dissipada também como calor e todo esse processo, muitas vezes, vai ocorrer o quê? O aumento de desordem do sistema, ou seja, aumento de entropia. Nesse processo, o metabolismo ele vai produzir compostos mais simples do que as moléculas combustíveis iniciais. E aí a gente tem também que a desordem ou entropia vai ser diminuída no sistema, tá? Com os compostos simples que se polimerizam para formar macromoléculas ricas em energia, como por exemplo DNA, RNA e proteínas. E nesse processo de transformação de energia, o fluxo de elétrons ele vai fornecer essa energia para os organismos. Então, a gente vai ver que nos processos metabólicos que envolvem transformação de energia, a gente vai ver que sempre está acoplado com fluxo de elétrons. Então, quando a gente for ver fotossíntese, respiração celular, a gente vai ver que muitas vezes a gente vai ter esse fluxo de elétrons. E essas necessidades energéticas de todos esses organismos vivos são supridas direta ou indiretamente pela luz solar, porque a energia solar é onde todo o processo começa. Então, é a energia básica, digamos assim, de todos os organismos. Em relação à entropia, eu coloquei aqui 2 exemplos que tem lá no capítulo, que ele fala da entropia dos sistemas. Então, por exemplo, quando a gente fala em respiração celular, nós temos aqui a molécula de glicose mais oxigênio, gerando CO2 e água. Essa aqui é a representação, a equação geral da respiração celular, tá?
Então, a partir de uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio, que estão aqui simbolizadas, a gente vai formar o quê? 6 moléculas de CO2 e 6 de água. Então, a gente tinha inicialmente 7 moléculas e no produto a gente vai ter 12 moléculas. E moléculas menores. Então, a gente pode observar aqui um aumento de entropia do sistema. Da mesma forma, a gente tem aqui, por exemplo, as letras contidas aqui são as letras para formar essa poesia. Tem bastante informação. Aqui, quando essas letras elas estão juntas, elas têm uma informação. Já aqui, as letras estão embaralhadas. Então, aqui a gente não tem nenhuma informação. Então, a gente pode observar que aqui a entropia está maior e aqui a entropia está menor. Então, quando a gente tem essa informação bem organizada, a gente tem uma baixa entropia. Então, a gente pode observar que a informação ela tem uma entropia negativa. Quando a gente observa organismos vivos, a gente vai observar que esses organismos vivos, eles são estruturas altamente organizadas, não aleatórias, imensamente ricas em informação e, portanto, pobres em entropia. Mas aí a gente viu que as moléculas que estão lá nos organismos vivos, elas vão obedecer a todas as leis da química e da física. E aí, como é que a gente pode justificar essa afirmação de que os organismos vivos são estruturas organizadas, ricas em informação e pobres em entropia? Ela vai contra as leis da física? E aí? Então, a gente tem que, para criar e manter a ordem, requer trabalho e energia. Então, realmente, os organismos vivos, eles são organizados, eles são ricos em energia, mas isso tudo tem um custo. E qual é o custo disso? Trabalho e energia. Então, o metabolismo ele é regulado para alcançar o balanço e a economia máxima. Para isso, o ATP está no centro, ele é o intermediário nesses processos. Então, nós temos reações de síntese e reações de degradação. Essas reações de síntese são chamadas de reações anabólicas. As reações de degradação são as reações catabólicas. Então, a gente tem aqui o ATP como intermediário central. Então, nós temos aqui nutrientes armazenados, alimentos ingeridos ou fótons através de reações. Eles podem passar por reações no catabolismo onde geram ATP. Esse mesmo ATP ele vai ser utilizado em rotas de reações anabólicas, ou seja, de síntese. Então, a gente sempre fala que reações anabólicas, elas requerem energia, reações catabólicas, elas geram energia. E quando a gente fala em energia no ambiente celular, a gente está falando basicamente dessa moléculazinha aqui, que é o ATP, adenosina trifosfato, que é realmente esse elo entre o metabolismo anabólico e catabólico. Então, quando a gente fala em metabolismo, a gente está falando da junção do anabolismo com o catabolismo. Então, o conjunto de todas essas reações. Então, sempre o metabolismo dos organismos vivos, ele vai ser mantido com um mínimo de custo de energia. Então, esses processos eles vão ocorrer de forma que o custo de energia seja o estritamente necessário. Lembrando para vocês que isso faz parte do capítulo 1 de Fundamentos de Bioquímica.